Gente, boa tarde, paz de Cristo, que o Senhor nessa tarde possa alcançar a sua vida, o seu lar, a sua família, o seu trabalho, a sua vizinhança, com muita graça e bênçãos provenientes dele mesmo, para a glória do seu nome. Boa tarde para vocês, pastor Clodoaldo Brito, em mais uma reflexão. Tema hoje sugerido por um dos seguidores, membros aqui da igreja. Eu achei muito interessante e eu quis pensar de uma maneira bem leve, né, sobre esse tema, e bater um papo com vocês. E hoje, mais do que nunca, a sua participação, escrevendo aí nos comentários, é muito importante a gente conversar sobre isso. Então vamos lá, já temos aqui a Rebeca Almeida, nossa Nutri, Rebeca Almeida. Seja bem-vinda, Beca. Então vamos conversar um pouco, né? Vamos conversar um pouco, gente. Nós queremos falar sobre a igreja, a nossa congregação. Né? E aí? A sua igreja, a sua congregação está dentro dos padrões de exigência, dos padrões de qualidade, de exigências sua ou de Deus? Né? O que você acha, o que você pensa sobre a sua comunidade, sobre a sua congregação, sobre a sua comunidade de fé, né? Estou falando da sua denominação, né? Da sua congregação, o lugar onde você congrega e encontra com os demais irmãos. Tá beleza? Ou não tá beleza? É um povo perfeito? A sua igreja é perfeita? Ou ela tem defeitos? Vamos conversar um pouco sobre isso? Esse é o nosso assunto hoje. E nós queremos, então, bater um papo bem leve, saudável. E queremos fazer de tudo para não prolongar muito, porque está ficando grande os nossos vídeos aqui. Às vezes o papo, a gente vai discorrendo e quando percebe, aliás, a gente nem percebe o tempo aqui, quando vai ver, é que ficou um pouco extenso. Mas o papo hoje é justamente esse: igreja, congregação. Eu estava lendo um artigo essa semana com o tema poliigrejados, né? Se nós temos um problema hoje na comunidade brasileira, né? E com essa questão de decepção de muitos líderes, né? Com decepção, com várias desculpas que se usa, e algumas com razão, e algumas pessoas hoje se encontram desigrejados. E esse é um grande problema, porque não valorizam a comunhão, não valorizam o estar juntos, não valorizam, né, aquilo que o autor de Provérbios fala, né, como ferro que afia o ferro, né? Fala sobre as nossas relações, né? As nossas relações, e ela serve como afia o outro, né? E a gente, à medida que a gente vai vivendo a comunhão, o convívio e lidar com as dificuldades um dos outros e também edificado um no outro, entendeu? E às vezes o atrito, né, que causam no outro e acaba afiando, e alguns vão desanimar, né? E não congregar. Então hoje nós temos um grande problema no nosso país, que são chamados desigrejados, e com
com essa expansão, com o crescimento das mídias sociais, né? Então, tem todo um mercado, tem toda uma gama de produtos que é oferecidos e as pessoas dizem, não, eu não preciso nem estar lá na igreja, aqui na internet, aqui na minha casa eu tenho culto online, eu tenho série de mensagens assim, eu não preciso me desgastar, eu estou decepcionado com essa questão de igreja, de congregação. Então, um grande problema são os desigrejados. Mas também existe um outro problema que já existe até antes dos desigrejados, que é os poligrejados. E o artigo vai falar sobre isso. Muito interessante. Muito interessante. O artigo, eu vou até dar indicação aqui, Voltemos ao Evangelho. Esse artigo está na página Voltemos ao Evangelho. E pare de pular de igreja em igreja. Aí ele vai relatar aqui, Ricardo Gonçalves, né? Vai relatar pelo menos 11 problemas para os poligrejados, aqueles que frequentam mais de uma igreja. E aqui em Jequié nós temos, eu percebo muito isso, né? A gente já passou por algumas cidades e parece que aqui é uma reincidência maior, parece que acontece com mais frequência aqui, de pessoas que já passaram por quase todas as denominações, né? Nunca estão satisfeitos, sempre vem imperfeição, ao ponto de passarem por várias e eles mesmos, ou elas mesmas, irem lá e fundarem suas próprias denominações. E ainda assim vão encontrar as imperfeições. Até mesmo porque a igreja, a congregação é composta por mim e por você. E aonde a gente for, a gente vai levar as nossas imperfeições, né? E uma outra coisa que acontece também, para a gente pensar aqui nessa reflexão, também a questão que tem casos que talvez eu não concorde muito, eu como membro da igreja B, eu não concordo muito com algumas coisas que é dita ali pelos líderes que se faz, alguns eventos, algumas ministrações, algumas linhas de pensamento teológico e talvez eu tenha um esclarecimento, ou talvez eu tenha encontrado uma linha de pensamento, tem uma linha de pensamento totalmente diferente e eu percebo que aquilo vai contra os princípios bíblicos, né, do que é o Evangelho, do que é a palavra de Deus. E aí eu percebo que eu não vou poder mudar a realidade daquela igreja. Eu vou argumentar, eu vou falar, mas aí chega o ponto que talvez, isso é real que eu estou falando, talvez a melhor coisa que eu tenho que fazer é sair dali mesmo, porque senão vai ficar causando atrito direto, eu vou ficar me levantando, eu vou ter que me expressar contra certas posições do líder e parece que vai causar atritos e o líder ali não sou eu, tem o líder ali, entendeu? Então, para evitar ficar dando murro em ponta de faca e parecer desrespeitoso e confrontador para aquele líder, então vai ter casos que a melhor coisa que eu tenho é sair, né? E ir para um lugar em que esteja de acordo pelo menos com a minha linha de pensamento teológica, entendeu? Enfim. Mas sair de uma igreja e ir para outra porque você pensa diferente, você quer impor a sua maneira de ser, ou que você não concorda,
ou ainda porque as pessoas lá são imperfeitas, porque você não consegue lidar com pessoas, então tem algum problema. Um outro problema que é recorrente, e esse eu percebo demais aqui na nossa cidade, é de pessoas que estão na igreja, servem ao Senhor e tem naquela igreja, até nasceu naquela igreja, mas aí de repente vem com a conversa. Ah, Deus falou comigo que o meu tempo aqui acabou. A obra comigo aqui acabou. E eu vou para outro lugar porque Deus me mostrou que eu tenho que ir para outro lugar porque o meu tempo aqui acabou. Meu irmão, isso aí mostra um Deus que tem preferências, né? Essa questão denominacional. O Senhor olha para a sua igreja como uma só, como seus servos como um só. Então, mas esse é um problema que existe aí. E aí, nós temos motivo para sair, ficar trocando de igreja ou sair da nossa igreja, da nossa congregação? É muito citado um texto em Hebreus 10, 25, que o autor, o apóstolo, o escritor, então diz, olha, e não deixem e não abandonem a congregação como é costume de alguns. Pelo contrário, esteja ali junto, esteja vivendo a comunhão, esteja vivendo por quanto mais se aproxima aquele dia. E os tradutores colocaram ali, e somente ali tem aquela palavra como assembleia, né? Mas se a gente for analisar bem, está falando sobre o culto público, e ele vai... Então, a gente vai perceber que ali alguns estavam deixando a assembleia de estar no culto público, de estar reunido, né, para aprender a palavra de Deus, para adorar a Deus, né, para ouvir as Escrituras, para praticá-la na comunidade, na assembleia ali. Alguns estavam deixando por medo da perseguição, por causa da imposição de muitos judeus que queria empurrar e forçar o judaísmo. Então, por medo de perseguição. Então o autor vai dizer, olha, não deixe a congregação, não abandone, não deixe de estar no culto público, a reunião, a assembleia, onde o povo se reunia para adorar a Deus e para aprender a palavra do Senhor. E é claro que isso tem também uma aplicação, embora o sentido não seja esse, mas tem uma aplicação também da importância da gente congregar, da gente estar juntos. Então, essa questão dessa tese de desigrejados, porque perdeu interesse pela igreja, embora haja de fato muitos e muitas motivações pela questão institucional, humana, da denominação, por causa da posição de liderança, por causa do pensamento, por causa dos desgastes que são normais no congregar, em estar ali. Então, o desânimo, a decepção, então as pessoas não querem mais. E, na verdade, o grande problema dos desigrejados, o grande e maior problema é a falta de compromisso e o congregar, e aquilo que nós já falamos aqui com relação a Provérbios, né? Como o ferro que afia o ferro. Então, da ideia de uma lima, aquela ferramenta que vai amolar a enxada, vai amolar a outra ferramenta, vai amolar a foice. Então, o serrote, enfim, tem que ter aquele atrito. Às vezes sai até faísca de fogo quando um ferro, que é a lima, pega na lâmina lá do instrumento de corte, seja da enxada, seja do facão, seja da faca, seja do serrote, entendeu? Então, aquela lima vai desgastar e ser gastada também, amolando, afiando aquela ferramenta, e esse atrito é necessário também nas nossas relações humanas, né? Nossas relações humanas. Às vezes,
o atrito não somente é inevitável, como se faz necessário para que nós amadureçamos, para que nós cresçamos juntos, para que nós aprendamos uns com os outros, para que nós apoiemos uns aos outros, para que nós nos gastemos e também gastemos o outro, né? E crescemos juntos nessa utilidade que nós temos uns para os outros. E o congregar, o evangelho é uma religião o cristianismo é uma religião de comunhão, Então, a necessidade de nós congregarmos, de nós estarmos uns com os outros, de nós sermos compreensivos um com o outro. E esse é um problema que é fácil de resolver com relação aos desigrejados. Mas esses que vivem trocando de igreja, e eu falei de algumas situações aí, alguns, nós temos exemplo, pessoas que estão na igreja porque as ideias, né, totalmente antagônicas com relação à liderança. Então, para não ficar ali batendo de frente com a liderança, para não ficar ali discutindo, para que não ficar ali, parece que está indo contra a liderança, está se rebelando com a liderança. Então, converse-se com a liderança. Então, olha, as ideias não estão batendo, eu não concordo muito com isso aqui. Então, tem pessoas que vão e de fato firmam em outro lugar, e dali não fica trocando de igreja em igreja, porque se nós formos ficar trocando de igreja em igreja porque aquela igreja tem problema, aquela outra igreja tem problema, aquela outra igreja tem problema, meu irmão, a gente não vai parar em lugar nenhum. E o que geralmente acontece, ou a pessoa vai lá e abre uma denominação, funda uma denominação pessoal para ser do jeito que ela quer, ou então, daqui a pouco ela não vai em lugar nenhum. Ela vai se tornar vai deixar de ser poli para ser desigrejado. Porque não tem paciência, não quer crescer. O assunto tá beleza? Alguém quer participar? E eu separei um texto aqui de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Não foi Hebreus 10, 25, mas um pedido de Paulo sobre a unidade da fé. Nós precisamos entender que a igreja é lugar de gente, pasmem, só não se escandalize comigo, porque é a verdade que eu vou falar. Mas a igreja é lugar de pessoas derrotadas. A igreja é lugar de pessoas quebradas, doentes. É lugar de pessoas imperfeitas. Então, cada um, como diz a expressão popular, cada um no seu canto sofre o seu tanto. Né? E ainda não foi manifesto aquilo que haveremos de ser. Nós seremos aperfeiçoados. Né? Mas na congregação, a igreja do Senhor é uma igreja perfeita. A igreja de Cristo é uma igreja perfeita, ela é linda. Ela está bem ataviada e o noivo está ataviando, está embelezando, dando dons, né? A igreja embelezando, ataviando, preparando-a para o grande encontro triunfal, né? O casamento do noivo com a noiva, né? Que é a igreja. E a igreja de Cristo é linda. Tem uma canção, eu não sei se é de Jane Silva, se queimado com o sol da justiça, ou é de Cícero Nogueira, eu não lembro mais quem canta. Queimado com o sol da justiça, ela é morena. São tantos como a areia da praia, não é pequena. E quem é ela? O que ela faz? Eleita de Deus. A igreja de Deus é linda, ela é maravilhosa e ela é perfeita. E nós estamos falando aqui de congregação, né? E nós já fomos aperfeiçoados em Cristo, mas nós somos humanos e todos nós temos diversas falhas, nós somos imperfeitos. E quando a gente se junta ali, na comunhão, no templo, a congregação em si é composta de pessoas como eu e como você. E se eu saio porque eu não estou tendo paciência, se eu saio porque eu acho que esses irmãos estão muito aquém de mim, se eu acho que eu estou em outro patamar, como diz o
o jogador do Flamengo, né? Nós estamos em outro patamar. Se eu saio porque eu não tenho mais paciência de lidar com o outro, onde eu for, eu vou levar problema para aquela comunidade. E se aquela comunidade não tinha este problema, na hora que eu chego lá, ela já tem, que sou eu. Entendeu? Então, não fique trocando de igreja porque você não encontra pessoas perfeitas lá, porque você não vai encontrar, aqui na Terra você não vai encontrar nenhuma igreja que atenda aos seus princípios, o seu código de exigência de qualidade, né? E lembre-se que a igreja do Senhor, ela é composta como você e como eu. E nós, enquanto congregação, nós, enquanto primeira igreja presbiteriana renovada, por exemplo, e nós, ou tantos outros, como igreja Assembleia de Deus, ou batista, ou metodista, ou quadrangular, né? Nós somos denominações e somos apenas parte. Como servos de Deus, somos parte da igreja do Senhor e, enquanto denominações, nós não somos a igreja do Senhor. Nós somos uma instituição e é composta por pessoas como eu e como você. Né? Então, nós não iremos achar essa igreja perfeita. O que eu posso dizer é que a gente precisa vestir mais a camisa da nossa congregação. A gente precisa amar-nos mais uns aos outros, valorizar a minha comunidade de fé. Para mim, não tem uma comunidade de fé melhor do que a que eu faço parte. Não existe pior. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Mas eu preciso amar a minha comunidade. Eu preciso ser útil na minha comunidade. Eu preciso ser humilde também para entender que o outro é importante para mim. Né? E com isso a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e a gente aprende melhor a valorizar a nossa comunidade. E esse negócio de ficar para lá e para cá, ainda mais com essa conversa, porque meu tempo aqui acabou, porque Deus disse que o meu tempo aqui acabou. Para com isso. No dia que o seu tempo aqui acabar, o Senhor vai te levar para o céu, não é para outra denominação, não. No dia que o teu tempo aqui acabar, o Senhor vai te levar para a glória, levar para a eternidade. Né? Quando o nosso tempo aqui acabar, o Senhor nos promoverá para a glória eterna. Né? Seja no arrebatamento ou na morte física. Opa, aí sim o meu tempo acabou aqui. Né? Aí sim o meu tempo acabou aqui. Né? Eu sinto muita saudade de muitos irmãos. Né? Sinto saudade de muitos irmãos. E o tempo deles aqui acabou. Felizmente ou felizmente. Felizmente para eles. Mas infelizmente para nós, porque nós não podemos mais contar com ele. Então a gente lembra, por exemplo, da irmã Ivone. Eu como eu sinto falta da irmã Ivone. Mas o tempo dela aqui acabou. Ela está na glória. Ela está num descanso eterno, aguardando a vinda do Senhor, quando os mortos ressuscitarão primeiro e juntamente com os que ficarem vivos até lá, se juntarem em um corpo glorificado. E aí sim o nosso tempo terá acabado aqui e nós estaremos para sempre com o Senhor. Pai Senhor, Mário Alves, grande Mário de Babi. Deixa eu ver quem está mais aqui. Mário, Rebeca, já falei, e Rafa, doutora Rafaela Souza. Mas deixa eu ler o texto aqui. Enquanto isso, se vocês quiserem comentar acerca do assunto aqui, eu volto a dizer, a participação de vocês é sempre muito importante. Escreve aí o comentário que eu vou ler. Se você não quiser que eu leia, só é dar só para o senhor. Mas aí todo mundo vai ver também, né? Mas dê o seu comentário, faça o seu comentário, dê a sua opinião acerca desse assunto, que é muito importante para mim. Efésios 4, a partir 1 diz, olha o pedido de Paulo. Olha, irmãos, eu rogo a vocês, eu como prisioneiro do Senhor, que vocês possam andar de um modo digno da vocação em que fossem chamados.
né? Na unidade da fé. E com toda a humildade, olha só o que Paulo pede à igreja em Éfeso. Com toda humildade, mansidão e longanimidade. Humildade, mansidão e paciência ou longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor. Esforçando-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. E aí Paulo vai falar, há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos. Isso é interessante demais, Deus age por meio de todos. Todos nós somos importantes uns para os outros. Então, se a gente pensar assim, se a gente entender assim a importância do viver em comunidade, se a gente de fato valorizar essa bênção que Deus nos deu, que é a congregação local, para a gente expressar a nossa fé, para a gente aprender um com o outro, para a gente nos esforçar para viver uns com os outros e aprender e crescer uns com os outros, a gente não vai ficar se degladiando e trocando de igreja em igreja porque os irmãos aqui são tudo sem amor, porque os irmãos... Que amor eu estou tendo se eu não sei suportar, se eu não sei ser longânimo, se eu não sei ser paciente com aqueles que são mais fracos ou aqueles que se acham mais fortes do que eu? Que necessidade tem de eu ficar, a menos que seja por um motivo óbvio e claro, mas porque essa igreja aqui, você não vai achar a igreja perfeita porque você faz parte dessa igreja. Você é imperfeito. Você não é perfeito. Você tem defeitos múltiplos, igual a mim, igual a tantos outros. Então, não deixe a sua igreja não, aprenda a amar a sua congregação. Aprenda a chegar e expressar o seu pensamento com muito respeito para o seu líder. E se você perceber que as ideias são totalmente antagônicas e que não dá para você suportar isso, converse com ele ou com ela em amor. Entendeu? Sem ficar brigando, sem ficar... Às vezes acontece que às vezes eu não concordo e eu nem coragem tenho de chegar para aquele líder, aquele pastor ou aquela pastora, aquele responsável por aquela congregação, falar, olha, não seria melhor fazer assim, assim? Eu fico falando para os outros. E aí quando a gente nem sabe, já está em outra igreja lá, porque saiu? Ah, porque a igreja lá é muito fria, ah, porque isso, ah, porque tem esse defeito, ah, porque o ministério de louvor, ah, porque a escola bíblica dominical, ah, porque isso, ah, porque aquilo... Mas onde eu for, eu vou levar os meus defeitos também. As minhas imperfeições. Não é? Então, não deixe a sua congregação. Por motivos mais... Por causa das suas vontades. Por causa das tuas vontades. Porque você quer ser satisfeito. Não é? Porque você acha que... tem que ser do seu jeito e por sua bela vontade. Né? Eu quero ler só um pedacinho aqui, já estou encerrando, desse artigo, pedacinho final aqui. Quando a gente fala do poliigrejado, não quer dizer que a gente não pode ter comunhão, de intercâmbio, e sempre que possível... a convite, participar de um culto, de uma programação de outra igreja, não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas que estão sempre trocando, seja por dizer que Deus disse que o tempo acabou, ou porque
está insatisfeito, acha que aquela igreja, aquela comunidade é imperfeita, que a outra é melhor. E aí, além de ficar trocando de igreja, daqui a pouco eu estou em outra, daqui a pouco em outra, porque o primeiro defeito, o primeiro problema que surgir, eu não vou ficar ali, porque eu não me entendo, eu não me encontro naquele lugar. Aí o autor escreve sobre isso, sobre os poliigrejados. Obviamente, reconhecemos que há espaço para interação com irmãos de outras igrejas, como intercâmbio e congresso, e isso é saudável e também manifesta a glória de Deus. De fato, eu concordo em gênero, número e grau. Tudo isso, porém, com equilíbrio, não afetando os princípios bíblicos para a igreja. Precisamos ser humildes e nos comprometermos com a igreja local, com seus pontos fortes e fracos, e cumprindo o nosso papel como membro, contribuímos para o seu crescimento. À medida em que nós mesmos crescemos juntos com os irmãos, até que alcançarmos a maturidade, à medida da plenitude de Cristo para a glória de Deus. E ele está citando aqui Efésios 4, né? Então, meus irmãos, não deixe a sua igreja. Você conhece alguém que vive trocando de igreja por motivos mais banais? Já passou em quase toda a igreja aqui da cidade? Conhece alguém? E volto a deixar bem claro, isso não quer dizer que eu faço parte dessa igreja, dessa comunidade. Aqueles que já vieram de outra comunidade para a nossa, né? E eu prefiro não recebê-los, mas obviamente eu não posso negar isso para ninguém que deseja. Mesmo assim, nós aconselhamos, não, fica na sua igreja, seja ele quem for, seja ela quem for, entendeu? Ainda mais que a gente sabe, se trata de pessoas que são verdadeiras, que são honestas, que têm um caráter, de fato. Então eu imagino que pastor nenhum quer perder um membro como esse. Então eu penso muito eticamente, nós aconselhamos. Então tem casos que de fato, e a pessoa vai conversar, não, de fato eu me identifico aqui, de fato, e vem e fica. E esses que vem, que às vezes a gente até recebe, mas daqui a pouco ou volta para outra igreja, igual a gente, para a mesma igreja que a gente aconselhou quando recebeu, ou então vai para outra e vive trocando. Aí é um problema que precisa ser resolvido. Mas no que depender de você, fique na sua congregação, seja bênção na sua congregação. Não fique trocando de igreja em igreja, não. Para com isso, porque isso não cria raízes. Nós precisamos aprender a conviver com as qualidades e os defeitos da comunidade que nós fazemos parte, porque nós mesmos temos qualidades e temos defeitos, ninguém é perfeito, ok? Deus abençoe. Priscila, um grande abraço também para você, viu? Alguém quer falar alguma coisa? Eu já estou encerrando. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só dizer, Vivinha, beijão, minha filha. Não havendo, então, se Deus permitir, na segunda-feira nós estaremos aqui de volta com mais uma reflexão, ok? Amanhã, se possível, mas com certeza segunda. Então, que Deus abençoe a todos, uma excelente tarde e ame a sua denominação, a sua congregação, a sua comunidade de fé. Interaja com ela, cresça juntos. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.